Olá, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Você vai acompanhar agora a primeira partida do Campeonato Mundial de 1972, disputado em Reykjavik, pelo campeão mundial Boris Spassky, pelo atual campeão mundial Boris Spassky, e entre o desafiante Robert James Fischer, que se classificou no ano anterior, em 1971, vencendo o torneio de candidatos, e aí para disputar o campeonato mundial. O campeonato mundial que até então tinha sido uma hegemonia, por parte dos soviéticos. O Boris Spassky até então era da União Soviética. E aí, durante muitos anos, os campeões mundiais foram todos soviéticos e o Bob Fischer tinha aí a chance de acabar com essa hegemonia e consolidar aí um campeão norte-americano. Esse é o primeiro jogo. E aí, primeiro jogo de um total de 24 jogos, Estavam previstos 24 jogos. Vitória, daquele mesmo estilo, vitórias contam 1 ponto, empates meio ponto. Se um dos jogadores conquistar 12 pontos e meio, óbvio, mais da metade dos pontos, seria o vencedor, E aí no empate 12 contra 12, já que são 24 jogos, no empate 12 contra 12, o título permaneceria com o atual campeão Boris Spassky. Esse jogo foi um jogo cheio de tensão, como muitos de vocês já devem saber. Se você estiver assistindo esse jogo depois de ter assistido ao filme Pawn Sacrifice, aqui no Brasil, lançou há pouco tempo, poucas semanas, lançou aqui no Brasil chamando O Dono do Jogo. Então se você está assistindo depois de ter assistido esse filme, você vai entender muito melhor o que eu estou falando. E foi um jogo cheio de tensão, e para quem não sabe pode ser uma surpresa, eu diria. De brancas, Boris Spassky; de negras, Robert James Fischer. Boris Spassky deu início a partida com D4. E aí, como a gente vai ver, o Spassky, com quase todas as partidas brancas, se eu não me engano, ele praticamente abre com D4, aí, indo para o jogo mais posicional. Fischer vem com cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, D5. E após cavalo C3, simplesmente bispo B4, indo para uma espécie de defesa ninzo-índia. Um pouco atrasado, Lógico. Seguindo aí E3, roque, bispo D3, C5, reforçando ainda mais a pressão central com esses peões aí. Seguiu roque por parte do Spassky, cavalo C6, A3, E aí, pressionando esse bispo aqui em B4. E agora, por exemplo, tomar o cavalo, provavelmente seria imprecisão, porque ajudaria a reforçar o centro das brancas, deixando aí peões aqui. Ajudaria a reforçar o centro das brancas. Por isso o Fischer decide manter o bispo, jogando bispo A5. E aí, lógico, mantendo o par de bispo, e não se importando em realizar de repente o sacrifício temporário de peão. Segue o cavalo E2. Peão toma o peão em C4, bispo toma em C4, bispo B6, seguiu, daí toma em C5, troca de damas, e agora o bispo toma em C5, E aí com damas, a gente tem damas fora do tabuleiro, estrutura de peões simétrica, você vê aí, estrutura de peões simétricas, a mesma quantidade de peões de um lado do outro. As chances de empate nesse jogo são bastante altas. Seguiu B4, bispo E7, bispo B2, bispo D7, desenvolvendo, E aí é muito interessante, esse pequeno truque tático aqui, porque você pode pensar, não, mas aí agora segue bispo toma em cavalo e depois a torre vai tomar o bispo aqui. Mas aí após bispo toma em F6, torre toma em D7, evidentemente o bispo tomaria a torre aqui em A1, Então o Boris com certeza viu isso. E aqui nessa posição após bispo D7, seguiu a torre de AC1. O jogo continuou com torre de FD8 aí, com a luta pelas colunas abertas. Seguiu o cavalo D4, troca de cavalos. E agora simplesmente bispo A4, o bispo fazendo uso dessa casa A4. E aqui muitos autores, dizem que após esse lance, bispo A4, a posição já está igualada nesse tipo de posição. Aqui posição totalmente de posição igualada. Seguiu simplesmente bispo B3, bispo toma o bispo B3, cavalo toma B3, mais trocas, Aqui, por exemplo, as negras
né? O Robert James Fischer não tem nenhum problema nessa posição, né? Como eu disse, digo e repito, o jogo se encaminha para o empate. Troca de torres, torre C8, o material cada vez ficando mais escasso, né? Siga simplesmente Rf1, vindo pro centro, lógico, né? E aí deixando um pouquinho essa fraqueza aqui em H2, né? Que talvez pode ser aproveitado depois, se não tiver muito cuidado. O Fischer faz a mesma coisa, traz o seu rei F8, já que o final se aproxima. Seguiu o rei E2 e agora simplesmente cavalo E4, né? Por exemplo, agora a torre branca ameaça, por exemplo, agora, né? Trazer a torre aqui para ganhar esse bispo, uma vez que a torre branca agora não pode se instalar aqui por causa do cavalo. Por isso seguiu torre C1, mais outra troca que né? Por exemplo, muitos grandes mestres hoje em dia já teria acordado, né, o empate aqui, já teria deixado tudo certo. Porém, os jogadores simplesmente continuaram jogando, seguiu F6, cavalo A5 atacando o peão aqui em cima, cavalo D6 defendendo, rei D3 trazendo o rei para o centro, bispo D8, né? Agora planejando tomar aqui e dobrar os peões das brancas. Seguiu simplesmente cavalo C4 saindo do ataque, bispo C7, mais trocas, e aí que no final também continua empatado, né? Como eu disse, mais uma vez, alguns grandes mestres já teriam acordado o empate nessa posição, porém os jogadores continuaram jogando, né? Por exemplo, agora aqui A3 está protegido, né? E aí você faz, não, mas e aí? Aqui, ó, H2 está caindo nessa posição. E aí, muita gente, né, quem por exemplo assistiu ao filme que eu mencionei, Pawn Sacrifice, vê que o Fischer acaba tomando aqui em H2. E quem assistiu o filme realmente viu que nessa posição o Fischer estava muito impaciente, né? Por exemplo, ele alegava que até as câmeras faziam muito ruído, né? Que as pessoas faziam muito barulho, enfim. E aí ele ficou muito paciente com qualquer coisa praticamente que atrapalhasse sua atenção. E aí ele usou isso como argumento, né, nos outros jogos. Enfim, né? E aí, para prosseguir com um lance como esse, né? Que certamente, lógico, se desse certo aqui essa captura, provavelmente seria uma coisa brilhante, né? Mas um lance como esse, por exemplo, já que G3 está vindo em seguida, uma captura como essa aqui em H2 precisa de muito cálculo, um cálculo muito preciso. Porque se der errado, meu filho, aqui coloca o final todo a perder. E aí, lógico, né? Seguiu, né? Simplesmente G3, e aí o rei agora vai começar a caçada ao bispo negro, que ficou praticamente preso, né? Aqui, devido a esses peões. Vem H5, lógico. Se o rei vai tentar, por exemplo, vir atrás do bispo, o peão também vai tentar vir e tentar quebrar aqui para tentar simplesmente libertar o bispo. Mas seguiu F3, H4. E agora tem dois modos, né? De chegar lá, tanto F3, tanto F1. Seguiu F3, Rei E7, Rei G2 ataca o bispo. H toma G3, F toma G3. E aí o Fischer teve que entregar a peça, né? Bispo toma G3, Rei toma G3. E aí... Bem... O bispo foi perdido por um par de peões aqui, onde o verdadeiro drama começa. Seguiu o Rei D6, A4, tentando, né? Tentando consolidar sua posição, lógico, o espaço que vai tentar agora lutar pela vitória. Muito interessante no filme essa parte, que quando o Fischer captura aqui em H2, o espaço que olha pra ele e não acredita que o Fischer cometeu aquele erro, né? Ele sabia que o Fischer tinha cometido aquele erro e, lógico, não acreditou. Seguiu o Rei D5, Bispo A3, melhorar a posição do seu bispo, lógico, quem sabe que tá tentando atacar os alvos aqui, né? Seguiu o Bispo C5, atacando logo aqui em A7, A6 e aí B6. Agora aqui, depois de B6, né, é uma questão de técnica para o espaço que final totalmente ganho. É só questão de técnica agora para o espaço que lógico, não decepcionaria, né? Seguiu F5 ainda, uma parte do Bob Fischer, mas seguiu RH4, F4, trocas, e RH5. O rei simplesmente planeja aí agora ir atrás desse peão G7. Seguiu F5,
Bispo E3, um excelente lance de espera. E agora as negras estão em Zug, né? O famoso Zug Zhuang, em que qualquer lance que elas fizerem acaba debilitando sua posição. Skill rei E4, bispo F2, rei F5, bispo H4, E5, bispo G5, que aí agora o rei simplesmente tem uma parede aqui contra ele, né? E após E4, bispo E3, um bloqueio bastante doloroso, embora as negras ainda tenham controle dessa casa, mas é bem complicado aqui lidar com esse bloqueio. Por exemplo, seguiu rei F6, rei G4 contornando, rei E5, rei G5, e que é bem tranquilo agora, né? Rei D5, rei F5, só ir mantendo a posição A5, e aqui praticamente era agora com bispo F2, mais uma vez o espaço que coloca o ficha em Zug Zhuang, e aí após G5, né, o rei tem que tomar mais um peão, e aí após rei C4, rei F5, rei B4, rei toma um peão em E4, rei toma um peão em A4, rei D5, rei B5, rei D6, aqui depois desse lance rei D6, o ficha simplesmente abandonou a partida. Por quê, Renan? Vai dizer que essa posição que está ganhando para as brancas totalmente. Por exemplo, se após A4 tentando avançar, o peão tentando ganhar o último contra-jogo possível, simplesmente rei C7, né, atrás do peão lá em cima, e após rei A6 defendendo, bispo D4, com um olho nessa casa de promoção, lógico, e após A3, bispo F6, né, simplesmente A2, bispo A1, e aí as brancas, né, ficam só fazendo lances de espera ao longo dessa diagonal aqui. Ficam só fazendo lance de espera ao longo dessa diagonal, porque vai chegar uma hora que ele vai ter que bloquear esse peão. O peão não tem mais movimento, esse peão também não tem mais movimento, e o rei vai ter que ser forçado a simplesmente, né, ir para uma dessas casas, e aí o rei branco vai capturar o peão negro. Então após rei B5, rei então peão em B7, e aí agora é só depois sair e marchar o peão para promover. Não preciso nem dizer quem está ganhando essa posição. E aí é bastante complicado, né? Aí nessa posição aqui, nessa posição aqui, após B5, ocorrer essa captura aqui, né, em H2. Esse foi um momento crítico do primeiro jogo. O Fischer alegou que muita coisa atrapalhava a atenção e tal. E aí, para os próximos jogos, né, ele começa a fazer alegações para o pessoal que está organizando o torneio, dizendo que não está certo jogar nessa condição e tal, enfim. Vamos ver nos próximos vídeos como é que se desenrolou. Provavelmente vocês devem saber, porém, se vocês não sabem, vamos continuar, que é muito legal. Enfim, esse foi o primeiro jogo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Valeu.